microscópicos no Nat Geo. Ela trouxe morte agonizante para milhões de pessoas, abrindo seu caminho através da Europa durante 300 anos. Irrefreável, inevitável, fatal. Ainda hoje, a peste negra é conhecida como dona do inferno. Mas seu horror brutal é apenas parte da história. O restante é contado por aqueles que conseguiram sobreviver. Hoje, objeto de pesquisa científica moderna, esta pestilência antiga está revelando uma herança nunca antes imaginada. Uma herança de esperança, uma possibilidade de cura e pistas para os vivos, todas escondidas entre os enigmas da morte. Enigmas da morte. Sobreviventes da peste. No outono de 1347, 12 galés genovesas chegaram ao porto de Messina, na Sicília. Os navios abrigavam uma carga horripilante. Cadáveres mal cheirosos espalhados pelo convés. Os poucos que ainda estavam vivos gritavam de dor, implorando a Deus o perdão de seus pecados. Os navios receberam ordem de abandonar o porto, mas já era tarde demais. Uma doença mortal já escapou para a praia. Por trás da pestilência letal escondia-se um culpado invisível, a bactéria da peste. Transmitido pelas pulgas que infestavam a pelagem de ratos, o micróbio mortal se espalhava rapidamente entre os homens. Onde os ratos chegavam, a doença os acompanhava. Rumo ao norte, ao longo das rotas de comércio, a peste negra assolou implacavelmente a Europa. Em janeiro, ela estava em Marsella. 60% da população morreu. Na primavera, chegou a Florença. 75% morreram. Depois, chegou a Paris. Chegavam histórias e cartas que falavam sobre esta terrível doença cataclísmica que estava dizimando, é isso mesmo, estava dizimando populações de outros países e outras localidades. Portanto, havia um pressentimento de que a Inglaterra, por exemplo, acabaria sendo atingida por ela. Em 1348, o primeiro carregamento letal da doença chegou na Inglaterra e logo se espalhou até Londres. Logo, os sinais horripilantes da epidemia surgiram por toda a cidade. Uma febre muito alta era seguida de uma erupção aflitiva de furúnculos negros nas axilas, pescoço e virilha, que davam nome à enfermidade, a morte negra. Se a infecção chegasse aos pulmões, ela se tornava peste pneumônica e tornava possível a transmissão da doença de pessoa a pessoa através da respiração. A vítima não tinha salvação. A morte era inevitável. Hoje, a bactéria não é menos letal. O Dr. Rick T. Ball, em Portland Down, só tem permissão para lidar com a praga numa unidade isolada especialmente construída. A bactéria da peste é, com certeza, a bactéria mais perigosa que conhecemos. E, frequentemente, indivíduos expostos por 2 ou 3 dias morreram de peste pneumônica. O outro problema é que ela possui uma taxa muito alta de mortalidade, quase 100%. Quase todos que pegam esta pneumônica vão morrer. A peste era tão infecciosa e mortal que a Inglaterra medieval a havia como um castigo divino. Mas oração e penitência eram inúteis. A peste continuava sua devastação implacável. Para nós, eu acho que é muito difícil entender o que significava ver a morte de 60% a 70% da população de uma localidade. A medicina medieval e renascentista era rudimentar. Não havia cura para as enfermidades, havia apenas tentativas de evitar doenças. Assim, o medo da peste é um medo absoluto. Se você pega, você morre. A peste continuou fazendo suas visitas mortais indiscriminadamente nos 300 anos seguintes, antes de novamente desaparecer misteriosamente. No ápice da pandemia na Inglaterra, uma estratégia foi criada na tentativa de limitar a expansão da doença. A
quarentena. As pessoas eram trancadas por 40 dias com o resto de sua família. Vigias cuidavam para que não fugissem. Portas e janelas eram trancadas com cadeados e, se necessário, enfermeiras ofereciam seus cuidados para suprir as necessidades básicas da vida humana. Isto significa que doentes e sãos eram trancados juntos, às vezes em circunstâncias fétidas, por um longo tempo. Era, sem dúvida, uma sentença de morte. Depois de 40 dias de exposição à pestilência mortal, não se esperava que alguém saísse vivo. Mas qual era o destino dessas pessoas trancadas em casa junto com a peste? O historiador especialista em peste Justin Champion descobriu pistas escondidas em arquivos londrinos que o convenceram de que houve, na verdade, sobreviventes. Ele comparou os registros sobre a peste com atestados de óbito para ver, na verdade, quantas pessoas morreram de peste em cada residência. Suas descobertas se transformaram num marco na pesquisa sobre a peste. Em toda Londres, ele encontrou focos de resistência. O fato intrigante é que o número de pessoas que contraíram a doença é muito maior do que o número de mortos. As imagens de Londres durante a mobilização, grama crescendo entre as pedras de pavimentação, mostram que existe uma doença difundida e não uma mortalidade difundida em imediato. Assim, temos o problema imponderável de muitas pessoas contraindo a doença com uma alta proporção de mortalidade, mas também de pessoas que sobreviveram, mesmo tendo experimentado daquela doença. Se alguns indivíduos sobreviveram à quarentena, o que os tornou tão especiais a ponto de resistirem à doença mais infecciosa e mortal do mundo? O Dr. Stephen O'Brien decidiu que iria descobrir isso. No Instituto Nacional de Saúde, em Washington, O'Brien se dedicou a responder uma única questão. Por que algumas pessoas conseguem resistir a doenças infecciosas enquanto outras sucumbem? O mistério da peste negra era seu desafio mais importante. Acho que todos os cientistas gostam de fazer descobertas importantes e gostam de aprender novas coisas. Mas eu acho que aqueles que conseguem obter os avanços mais importantes são aqueles que não suportam ficar sem entender o que aconteceu. Para conseguir investigar o mistério dos sobreviventes da peste, Stephen O'Brien precisava descobrir uma área atingida pela peste e onde houvesse casos documentados de pessoas que sobreviveram à quarentena. O'Brien acabou descobrindo o que procurava: o povoado de Eyam, em Derbyshire. Eyam tinha uma história bastante singular e isso tornou o povoado o lugar ideal para O'Brien estudar. Escondido em uma região muito alta, longe das principais rotas de comércio da Inglaterra, Eyam poderia ter escapado se não por um corte de tecido. Em setembro de 1665, quando a peste tinha voltado a Londres violentamente, um pacote chegou em Eyam. Era uma encomenda para o alfaiate e continha tecido de um distribuidor em Londres. As pulgas que vieram com o tecido trouxeram a bactéria da pandemia mortal. Durante a preparação, ele provavelmente sacudiu o tecido. Vícaro, o homem que fez esse trabalho, foi picado e logo surgiram marcas vermelhas em suas mãos. Ele não percebeu e ninguém na época diria que aquelas marcas vermelhas em seu punho eram fatais e que ele estaria morto em poucos dias. Não demorou muito até que outras mortes se seguissem e os aldeões perceberam sua sina. A peste havia chegado a Eyam. A taxa de mortalidade logo começou a subir. Não havia assistência médica no vilarejo, não havia farmacêuticos ou enfermeiras. E as pessoas ficaram completamente desnorteadas. A única pessoa que poderia ajudá-las era o padre local. Elas pediam ajuda a ele. O padre local era William Mompesson. Ele logo percebeu que Eyam estava condenada, mas ainda havia a chance de se evitar que a peste se espalhasse pelos vilarejos vizinhos. Ele ordenou que o povoado ficasse em quarentena. E o choque deve ter sido terrível quando eles souberam disso, porque perceberam que se aceitassem a quarentena seriam isolados e se não morressem da peste, era provável que morressem de fome. O problema foi resolvido pelo conde de Devonshire, que morava em Chatsworth House, a poucos quilômetros dali.
ele concordou em fornecer os suprimentos necessários. Essa foi uma das histórias mais dramáticas da época da peste. A comida era entregue num local isolado nas cercanias da aldeia marcado com uma pedra, na esperança de que, isolando Ian, os vilarejos vizinhos ficariam a salvo. Os habitantes condenados deixavam as moedas que tinham lavadas em vinagre para pagar pela comida. Vai, depressa, vai! E a ironia do fato é que muitos dos pobres diabos que morreram com mais comida em suas barrigas do que já tinham tido em tempos mais felizes. Passaram-se semanas, depois meses. Imaginava-se que todos em Ian iriam morrer. Voltaremos a seguir. Geo. Um ano depois que a peste atingiu Ian, os primeiros forasteiros ousaram se aventurar dentro da vila. O que eles encontrariam depois de um ano de horror? Para seu espanto, eles encontraram sobreviventes. Eles contavam histórias extraordinárias sobre recuperações miraculosas que passaram a fazer parte do folclore da vila. Joan Plant é descendente de um desses sobreviventes. Ela foi criada acreditando que seu vilarejo era especial. Ela se encontrou com Stephen O'Brien e contou a ele a história da vila. Há uma história que fala de um coveiro que, na pressa de enterrar os mortos, arrastou um homem atingido pela peste para fora de sua cama enquanto ele ainda estava quente. Provavelmente ele não sabia a diferença entre inconsciente e morto, eu não sei. Mas ele arrastou o sujeito escada abaixo e na metade da escada o sujeito reviveu. E no fim da escada pediu uma bebida. Supostamente ele estava bem e sobreviveu. Foi isso. Ainda mais incrível é o caso de uma ancestral de Joan, Margaret Blackwell. Já no estágio terminal da doença, Margaret caminhou até a cozinha motivada por uma terrível sede, poucas horas depois de ser deixada para a morte por seu irmão Francis. Ela estava delirando e não sabia onde estava. Ela viu uma jarra sobre a mesa e, achando que era leite, ela tomou, na verdade, gordura, quer dizer, banha de porco. E ela sobreviveu à peste. Ela sobreviveu e há uma importância nessa história, pois talvez a banha de porco a tenha curado. Sei lá, essa é uma das histórias. Será que são apenas contos de fada ou fatos históricos? Quantas pessoas sobreviveram de verdade à peste em Ian? O historiador local John Clifford estava decidido a descobrir. Então resolvemos fazer um teste e analisamos os registros paroquiais que começaram em 1630 e listamos todos que aparentemente estavam vivos em 1665. Nós eliminamos aqueles que morreram na peste e depois procuramos nos registros provas de sobreviventes. Fomos até 1725, 60 anos depois da peste. E descobrimos provas de pessoas se casando, também de pessoas tendo outras causas de morte. Nós obtivemos 433 sobreviventes. Este número surpreendente significou que, embora eles tenham ficado isolados com a pestilência mortal por mais de um ano, metade do vilarejo conseguiu sobreviver. Os cientistas lutaram para entender esse fato. Se tantos habitantes sobreviveram, questionava-se se foi mesmo a peste que atingiu Ian em 1665. Teriam as chagas negras e a terrível sede das vítimas uma outra explicação sinistra? No vilarejo de Ian, em Derbyshire, há séculos conta-se histórias da extraordinária resistência que seu povo tem em relação à mais mortal das doenças, a peste. Mas hoje há dúvidas. Será que pode ter sido uma doença menos virulenta que atingiu esta calma localidade rural em 1665? Havia uma doença que mostrava sintomas muito similares aos da peste, o antraz. Tony Hart, especialista em antraz, acredita que as duas podem ser facilmente confundidas.
O antraz é uma infecção que é transmitida ao homem pelos animais. Ela produz um caroço vermelho que coça muito e esse caroço vermelho evolui para bolhas e essas bolhas se juntam produzindo uma úlcera e no ápice da doença surge uma crosta negra. Daí o nome antraz, que significa negro. Será que não foram pulgas e sim esporos de antraz que vieram no pacote de tecido entregue ao alfaiate? Será que os habitantes locais confundiram as duas? O antraz pode ter se espalhado rapidamente pelas fazendas de Derbyshire. Ao contrário da peste, as bolhas de antraz são raramente fatais aos humanos. Se foi antraz que atingiu Ian, o mistério da alta taxa de sobrevivência estaria solucionado. Só havia uma maneira de se provar isso. O antraz era fatal para as ovelhas e vacas, assim elas teriam sido dizimadas. John Clifford examinou os registros do vilarejo para ver se algum animal sobreviveu. As pessoas deixaram testamentos nos quais se referiam à maneira como gostaria de dispor de seu gado. Depois, se analisarmos todos os bens que foram divulgados e havia listas consideráveis de gado, se fosse antraz, as primeiras vítimas teriam sido esses animais. Sem indícios de gado morto, a teoria do antraz teve de ser eliminada. Os relatos sobre inchaços negros no corpo, febre e sede extrema das vítimas não deixaram dúvidas. Só pode ter sido a peste que assolou Ian em 1665. Em Londres, imaginava-se que a esqualidez e a superpopulação das ruas da cidade exerceram papel principal na alta taxa de mortalidade. Será que a taxa de mortalidade era menor no interior, onde as condições de vida não eram tão densas? Justin Champion vem estudando os registros londrinos sobre a peste para ver se as condições de vida prejudicadas dos pobres tornavam-nos mais suscetíveis a sucumbir à peste do que vizinhos mais afluentes. Fizemos isso usando vários softwares de cruzamento de dados, combinando registros de taxação que nos deram uma descrição bastante precisa sobre a opulência dos lares individuais por toda Londres e ligando os registros de óbitos. Então conseguimos traçar a incidência de mortes tanto em termos de situação social quanto de situação espacial pela cidade. Assim, de certa forma, estamos fazendo mapas da morte. Os resultados mostram que pobreza, falta de higiene e superpopulação eram irrelevantes. A morte atingia a todos igualmente. A localização rural de Ian, com seu espaço de moradia maior, não é um fator que possa ter detido a dispersão da peste. Então, o que pode explicar a taxa de sobrevivência em Ian? Os registros mostraram que, além de casos de recuperação estranha, algumas pessoas nunca ficaram doentes, apesar da exposição constante à bactéria da peste. Um desses casos foi o de Elizabeth Hancock. Os Hancocks moravam nos limites da aldeia e conseguiram ficar longe da infecção por alguns meses. Então, em agosto de 1666, as reveladoras bolhas surgiram no filho mais jovem, John. Dias depois, sua irmã, Alice, também foi atingida pela doença. A mãe deles, Elizabeth, cuidou deles inutilmente. Elizabeth foi levando os cadáveres de um filho após o outro até um pequeno cemitério numa colina atrás de sua casa. Ao todo, ela enterrou 6 filhos e seu marido em apenas uma semana. As sepulturas dos filhos de Elizabeth ainda estão na colina perto de Ian. Apesar do contato diário com o micróbio infeccioso, Elizabeth nunca contraiu a doença. Ainda mais extraordinária foi a história de Marshall Howe. Howe era destemido. Ele se dizia coveiro do vilarejo e visitava as casas dos moribundos, recolhendo todos os objetos de valor antes de colocar os cadáveres em sua carroça.
Howe mexeu em muitos cadáveres infectados, mas sobreviveu à peste. Por que algumas pessoas contraíram a doença e outras não? Analisando esses grupos de óbitos, as pessoas sobreviveram. Acho que o mais importante é que temos uma questão imponderável que nossos dados nos apresentam. Por que alguns sobreviveram? Acho que, finalmente, somos forçados a dizer que havia alguma coisa biologicamente diferente nesses grupos que sobreviveram. Stephen O'Brien ficou curioso em saber se havia realmente algo biologicamente diferente nessas pessoas. Foi por isso que ele teve de ir a Ian. Uma das coisas que são complicadas quando estudamos doenças infecciosas em grandes populações é que pessoas diferentes têm reações diferentes. Nem todo mundo fica doente e nem todo mundo morre. E cada doença é um pouco diferente. E a explicação para isso é frequentemente suposta como sendo nutricional, ambiental ou de imunidade natural. Porém, hoje estamos começando a descobrir que mais e mais as diferenças nas reações, principalmente em relação às doenças infecciosas, têm a ver com genes que os indivíduos carregam consigo. O palpite de O'Brien era que os sobreviventes de Ian tinham sido protegidos por sua composição genética. Se foram, esses genes podem ter sido passados para as gerações seguintes. Os descendentes dos sobreviventes da peste jazem no cemitério de Ian. Os mesmos nomes aparecem várias vezes. Os Hancocks, os Furnaces, os Blackwells. Joan Plant mostrou a Stephen O'Brien as sepulturas que ligam sua família aos anos da peste. Meu sobrenome de solteiro é Harling e o nome de minha mãe era Furnace. Assim, meus ancestrais são da família Furnace e eles estão aqui. Este é um dos meus ancestrais. Seus bisavós estão aqui? Isso mesmo. E aqui estão meus ancestrais diretos, George Furnace e sua esposa Emma, e eu sou descendente da família Furness. Minha mãe e meus avós eram Furness. Sim, estes dois túmulos são da minha família. Bem, a população de Ian é uma excelente oportunidade de ver o que é uma experiência de história natural para entendermos a interação entre a peste e a resistência genética. Na verdade, todos foram expostos ao bacilo da peste e uma fração enorme deles morreu em consequência dela. Os poucos sobreviventes que surgiram depois casaram entre si e deixaram uma herança, por assim dizer, de descendentes. E analisando seus genes, nós imaginamos se conseguiremos descobrir o gene que causou a resistência à epidemia. Um grande número de descendentes ainda moram em Ian, o que significa ouro em pó para O'Brien. Porém, para conseguir provar esta teoria, ele terá de convencer os habitantes a participarem de uma experiência extraordinária. As pessoas de Ian, um vilarejo em Derbyshire, frustraram historiadores e cientistas com sua misteriosa resistência à pandemia de 1665. O geneticista Stephen O'Brien decidiu pôr o vilarejo sob o microscópio para descobrir se a resposta para o mistério poderia ser encontrada nos genes de seus descendentes. Os habitantes locais foram convidados a esfregar uma mecha dentro de suas bochechas para fornecer uma amostra de seu DNA que poderia ser examinado em busca de indícios de genes protetores. Havia um gene que O'Brien esperava analisar. Era um membro mutante da família de genes que ocupava lugar de destaque na luta de nossos corpos contra as doenças. Seu nome, Delta 32. O'Brien queria examiná-lo para ver se ele apresentava resistência contra o micróbio da peste. Ian é uma oportunidade maravilhosa para fazer isso, pois como uma máquina de xerox, a sua frequência de genes foi se reproduzindo por várias gerações, sem muita infusão de fora. Assim podemos examinar os descendentes dos sobreviventes da peste bubônica e simplesmente questionar se a mutação deste Delta 32 ocorreu em uma frequência incrivelmente alta. As amostras de DNA coletadas em Ian foram enviadas para a Universidade College de Londres para serem processadas.
Se não houvesse gene presente, a teoria de O'Brien iria por água abaixo. Mas se estivessem presentes, uma porta seria aberta para uma nova e extraordinária pesquisa. A possibilidade de que genes protegeram algumas pessoas contra a peste. As amostras foram analisadas por uma equipe em Londres liderada pelo Dr. David Goldstein. Vamos imaginar que, de fato, a mutação do Delta 32 deu mesmo uma certa resistência contra a peste. Nós sabemos que IN foi atingida gravemente pela pandemia e, portanto, se nós hoje temos descendentes dessa população, e se também a mutação do Delta 32 conferiu alguma resistência à peste, então os descendentes do vilarejo estariam enriquecidos com a mutação, porque aqueles indivíduos que têm a mutação seriam aqueles que teriam sobrevivido. A experiência em Ian só poderia acontecer se os habitantes conseguissem provar que são descendentes dos sobreviventes da peste. O'Brien se reuniu com eles para analisar suas árvores genealógicas. Bem, estamos curiosos em saber se o registro dos sobreviventes da peste foi passado a vocês através de seus genes. Joan, você descende da família dos Blackwells. Esta aqui sou eu, meu pai e minha mãe. E vai subindo por aqui até a família Barber, até os Blackwells. Quando Thomas Barber se casou com Hannah Blackwell. Subindo para Robert Blackwell e Ruth Sellers. E chegando para sobreviventes da peste, Francis Blackwell e Margaret Blackwell. A incrível recuperação de Margaret Blackwell foi durante séculos atribuída à banha de porco que ela bebeu. Mas será que existe uma explicação mais científica? John Hancock é um descendente direto de Elizabeth Hancock, cujo marido e 6 filhos foram vítimas da peste. Nenhuma explicação foi dada para a razão de ela ter sobrevivido sozinha, conseguindo escapar da peste. Seria algum tipo de resistência genética? Se foi um gene que protegeu o povo de Ian contra a peste, como ele conseguiu combater uma doença tão letal? O Dr. Rick Tiball tem tentado achar uma resposta para essa pergunta, explorando a forma pela qual a bactéria da peste ataca as células do corpo humano. Sabemos que para muitos micro-organismos que causam doenças, existe uma interação muito específica entre o micro-organismo e o hospedeiro, uma passagem que permite a entrada do micro-organismo nas células do hospedeiro. Quando as bactérias da peste se infiltram no sangue, o corpo envia um exército de glóbulos brancos para destruí-las. Mas a peste vence o sistema imunológico. Ela invade as células sanguíneas, as mesmas que foram enviadas para combatê-la, e as sequestram para fazer uso delas. As bactérias as usam para pegar uma carona até os nódulos linfáticos, o centro da cadeia de proteção do corpo. Ali elas se manifestam e atacam o sistema imunológico, dando às vítimas poucas chances de sobrevivência. Era esse ataque ao sistema imunológico que tornava a peste tão destrutiva. A teoria era que um gene como o Delta 32 possa bloquear a entrada decisiva nas células humanas e dessa maneira evitar que a bactéria da peste entre no corpo humano. Três semanas depois que as amostras foram colhidas em Ian, os primeiros resultados começaram a chegar. Existe um indício claro do Delta 32. Estes aqui são os traços de IN que aparecem aqui em cima, bem aqui. E isso funciona quando nos concentramos em uma parte em especial do gene. E aqui, você pode ver um indivíduo com 2 cópias da mutação Delta 32. Você compreendeu tudo? No total, o gene estava presente em mais de 14% dos descendentes de Ian. A suspeita de O'Brien foi comprovada. O gene Delta 32 era claramente visível em Ian. Mas qual era a importância desses 14%? E será que isso seria uma herança da peste? A única maneira de se descobrir era comparar os resultados de Ian com outras áreas.
O'Brien convocou um grupo internacional de cientistas para que mapeassem os níveis do gene ao redor do mundo. Quando os resultados começaram a chegar, uma revelação extraordinária surgiu. Ele examinou dados da África e do Oriente Médio. Não havia delta 32 algum. O'Brien percebeu que estava na pista de algo grande. Quando você consegue um rastro que você fareja como se fosse um cão de caça, quanto mais próximo você fica, quase dá para sentir o gosto da resposta que está se aproximando. E quando começamos a desvendar os segredos por trás do Delta 32, nós nos convencemos de que havia uma resposta, e eu queria muito ser a pessoa que estava presente quando descobríssemos o que aconteceu. Ao completar sua pesquisa mundial sobre o gene, O'Brien fez uma descoberta emocionante. Os níveis do gene encontrado em Ian eram os únicos que combinavam com genes encontrados em outras partes da Europa ao longo da Rota da Peste Negra. Mutações como o do Delta 32 são basicamente erros genéticos que desaparecem, salvo quando dão às pessoas uma vantagem na sobrevivência. Para os níveis do gene serem tão altos quanto eram através da Europa, essa vantagem devia ser incrível. Bem, por ora, nós estávamos perfeitamente convencidos de que o Delta 32 era extremamente incomum e que surgiu em ancestrais europeus em nível tão alto e tão rapidamente que a única explicação que combina com todas as informações era uma epidemia de doença infecciosa que teria matado milhões de pessoas por toda a área onde este evento estava acontecendo. O'Brien agora estava convencido de que aquela doença infecciosa epidêmica era, na verdade, a peste negra. A geografia do Delta 32 combinava com a exata expansão da peste. Mas ainda restava uma peça do quebra-cabeças, a data. Se O'Brien e Goldstein conseguissem apontar com precisão a data exata da erupção dramática do gene na Europa, então eles poderiam confirmar se ela foi motivada pela peste. O trabalho levou meses até que eles conseguissem montar uma fórmula matemática. Acho que conseguiremos uma estimativa da era se nós observarmos sinais próximos e observarmos a natureza da associação entre a mutação e a variação em locais próximos. Acho que isso pode dar certo. Só estou um pouco preocupado com as variantes, mas por outro lado, isso pode nos dar uma perspectiva de tempo. Isso vai nos dar dados e certamente estará conectado ao tempo. O'Brien e Goldstein analisaram as amostras do Banco de Dados Mundial de O'Brien. Eles conseguiram, observando minúsculas diferenças entre os genes, retrocalcular a data da mutação original. Eles descobriram que o gene explodiu na população europeia há aproximadamente 700 anos, exatamente a mesma época em que a peste negra chegou à Europa. O quebra-cabeças estava completo, a data batia. O mistério daqueles que tinham se livrado de seus lares atingidos pela peste agora tinha uma explicação. Todos os indícios apontavam para um gene mutante, o Delta 32, para explicar o misterioso mecanismo que evitou que a bactéria da peste penetrasse a célula humana. Mas ainda havia mais um enigma. Muitos em Ian tinham resistido completamente à peste. Se o gene bloqueou mesmo a bactéria da peste, então por que algumas pessoas ficaram doentes até um estágio em que conseguiram se recuperar? Havia uma explicação intrigante. Elizabeth Hancock não chegou a contrair a peste, mesmo tendo sido exposta constantemente à infecção. Para conseguir bloquear completamente a bactéria letal, ela devia possuir 2 cópias do gene protetor, um herdado de sua mãe e outro de seu pai. Mas o que aconteceu às pessoas que só herdaram uma cópia do gene? Margaret Blackwell contraiu a peste, mas se recuperou. Será que foi porque ela só tinha uma cópia do Delta 32 que permitiu que ela lutasse e vencesse a doença?
É possível que indivíduos com apenas uma cópia de Delta 32 tenham atrasado a morte. E, nesse meio tempo, o armamento do sistema imunológico, que participa de muitas batalhas, por assim dizer, pode estar preparando uma reação suficiente para eliminar a bactéria de forma que o indivíduo, na verdade, sobreviva ao invés de morrer. Agora, a prova era cabal de que esse pequeno erro genético chamado de Delta 32 protegeu gerações de famílias contra a peste. Porém, ainda há uma reviravolta mais extraordinária na história do Delta 32. Que outra herança salvadora esses sobreviventes europeus passaram para seus descendentes? Todos os indícios mostram que esse gene especial protegeu muitos de nossos antepassados europeus da doença mais mortal do mundo, a peste. Se isso for verdade, então os sobreviventes terão passado em sua linhagem de sangue uma habilidade única de lutar contra doenças. Será que esse gene nos está ajudando a combater novas infecções? Existe uma doença na qual cientistas começam a perceber paralelos arrepiantes com a peste negra, o pesadelo dos tempos modernos, a AIDS. São Francisco, 1980. Uma quantidade de gays nunca antes vista ocupou as ruas para celebrar seu modo de vida. As pessoas não têm mais vergonha de ser homossexuais. Foi um evento de euforia. E no meio da multidão estava Steven Crow. Havia mais homossexuais, havia mais gente, porque era a geração da explosão populacional do pós-guerra e foi uma chance de nos expressarmos e, em parte, era uma expressão sexual. Então, de certa forma, foi hedonista. Nós tínhamos música, discotecas, drogas e podíamos dançar a noite toda e transar o dia todo. Mas os médicos já tinham percebido sinais de uma misteriosa e chocante nova doença que afetava os homossexuais masculinos. Bolhas roxo-escuras apareciam na pele, os nódulos linfáticos inchavam, algo sinistro havia aparecido. Steve Crown estava longe de notar o surgimento dessa ameaça. Para ele e seu círculo de amigos, as tardes de lazer na Califórnia não seriam jamais incomodadas por uma doença obscura. Então seu namorado Jerry ficou doente. Ninguém sabia o que era. E aquilo foi um pesadelo emocional. Ele ficou 15 meses doente e nunca houve um diagnóstico. Ele foi alguém que ficou cego, que perdeu 15 quilos, que teve citomegalovírus no fígado e se submeteu a todos os tipos de exames terríveis. Era um mistério a repentina mudança de uma pessoa que tinha 34 anos de idade, era saudável, atlético, bonito e cheio de vida, que de repente se tornou um velho de 85 anos. Você continua mantendo esta imagem positiva da pessoa saudável até que finalmente você se dá conta. E, para ser honesto, foi um astrólogo que me disse que ele ia morrer, nunca um médico. Jerry morreu no dia 4 de março de 1982. Ele foi a 5ª pessoa nos Estados Unidos a morrer da doença que ficou conhecida por AIDS. A comunidade de São Francisco continuou a se divertir alegremente, inconsciente de que a doença se espalhava através de um vírus letal. Crown assistiu horrorizado à devastação de seu círculo de amigos. Não dá para processar quando muita gente morre ao mesmo tempo. Íamos a enterros, sabe, todos os meses, todos os anos. Eu talvez tenha perdido durante uma década aproximadamente 70 ou 80 amigos. Estamos falando de muitos enterros, muitas homenagens, e não sobrou ninguém. Nas 2 últimas décadas, mais de 18 milhões de pessoas morreram de AIDS no mundo todo. O culpado, o vírus HIV, tornou-se o maior assassino no mundo ocidental desde a peste negra. Como a peste, a AIDS devasta o sistema imunológico e como a peste também havia um mistério.
Algumas pessoas pareciam ser mais capazes de resistir ao vírus do que outras. O'Brien ficou fascinado com esses paralelos. Comparando as duas doenças, O'Brien descobriu que o vírus HIV estava atacando o sistema imunológico da mesma maneira que a peste. Ele atingia os glóbulos brancos, as mesmas células enviadas para combatê-lo. Uma vez dentro da célula, o vírus pode acabar com a reação imunológica do corpo. A bactéria que causava a peste atacava especificamente as mesmas células que o HIV penetra. Assim, essas conexões são indiretas, mas elas são muito similares à descoberta de 2 tipos de assassinatos parecidos que aconteceram em uma pequena cidade da Pensilvânia ao mesmo tempo e imaginar se não foi a mesma pessoa que cometeu os crimes. Não teria sido solucionado se não fosse por Steve Crown. Chocado com a perda de seu namorado e de seus amigos, Crown se convenceu de que cedo ou tarde ele também contrairia a doença. Seu estilo de vida não tinha sido diferente do de seus amigos, então por que ele seria especial? A única outra experiência que você pode imaginar, onde todos os seus amigos da mesma idade morrem, seria na guerra, quando o seu pelotão é dizimado. Meu pensamento era que eu acabaria contraindo e morrendo de AIDS. Mas, extraordinariamente, Crown não pegou AIDS. Exame após exame mostrava o mesmo resultado, negativo para HIV. Quando eu mencionava minha condição a um parente em alguma festa ou em alguma reunião de família, as pessoas sempre sugeriam que eu me deixasse ser estudado. Eles estudam crianças quando descobrem que todos na família têm uma doença e só aquela criança não tem. Se estudam essas crianças, por que não estudariam você? E eu pensei, nossa, isso faz sentido, por que não me estudariam? Isso me incentivou a fazer novamente uma série de telefonemas para médicos para ver se havia algum ensaio sobre isso. Não havia. Eu liguei para muita gente. Não havia nenhuma experiência, porque é um número que você pode ligar sobre o HIV. Não havia ninguém estudando o HIV negativo. Até eu encontrar o Bill Paxton. O Centro de Pesquisa sobre AIDS Aaron Diamond, em Nova York, permitiu que Bill Paxton tentasse uma nova experiência. Sua ideia era analisar o sangue de pessoas que corriam sério risco de pegar o HIV, mas nunca contraíram a doença, e ver se isso podia lhe dar alguma dica de como o vírus funcionava. Ele estava procurando sangue de pessoas como Steve. O centro não possuía estudos sobre pessoas que tinham sido expostas ao vírus, mas que continuavam negativas. E estando em Nova York, sabíamos que elas existiam e que as conheceríamos. Paxton pegou uma amostra de sangue de Crohn e a bombardeou com vírus HIV 3.000 vezes a quantidade necessária para que uma célula fosse infestada. Uma coisa incrível aconteceu. Apesar da dose maciça de HIV, as células de Steve não ficaram infestadas. Os tons de vermelho nos frascos indicam a atividade viral. E como é possível ver aqui, esses indivíduos têm produção viral e depois chegamos aos glóbulos brancos de Steve e vemos que não há vermelho. Aquelas células continuam brancas, sugerindo que não há atividade viral. Paxton imaginou que tivesse cometido um erro. Achamos que talvez tivéssemos infectado a cultura com bactérias ou outra coisa e voltamos a Steve. Mas novamente o resultado foi o mesmo. Voltamos de novo e novamente o mesmo resultado. Algo bloqueava a entrada do vírus nas células de Steve. Mas o que seria aquilo? Se Paxton conseguisse descobrir isso, ele conseguiria desvendar o maior mistério da AIDS. Por que algumas pessoas são resistentes à doença? Analisando o DNA, Paxton viu algo surpreendente. Ao contrário das pessoas infectadas por HIV, as células de Steve tinham um mecanismo de bloqueio. O vírus simplesmente não conseguia penetrar as células. Exames subsequentes confirmaram que isso era causado por um gene mutante. Era o Delta 32. Havia uma explicação indiscutível para o fato de Crohn nunca ter pego o HIV. Não foi simplesmente sorte. Foi o gene mutante Delta 32 que havia sido passado a ele por seus antepassados europeus. Eu aceitei isso de uma maneira cuidadosa.
Mas com certeza era emocionante poder contar à minha família que eu nunca ia pegar AIDS. Pelo menos para mim, essa foi a primeira reação que tive. Acho que por mim, por meus sobrinhos, sobrinhas e minhas irmãs, que não terão de passar por aquilo que eu vi outras famílias passarem. Acho que essa é a maior vantagem. O'Brien rapidamente entrou em ação. Ele analisou seu banco de dados com Delta 32 e descobriu resultados que surpreenderam a comunidade científica. Todas as pessoas com uma cópia de Delta 32, 1/5 da população, mostraram uma protelação no desenvolvimento da AIDS se elas fossem infectadas com HIV. Os dados mostram que 1% das pessoas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, quase 3 milhões de pessoas têm 2 cópias de gene como Stevie Cron, dando-lhes potencialmente uma total resistência à AIDS. A explicação era realmente muito simples. Essas pessoas não têm a porta de entrada para que o HIV entre e, portanto, mesmo que sejam expostas repetidamente, elas não se infectarão. E esta era a primeira restrição genética que foi descoberta contra a doença infecciosa nos humanos, e isso era uma coisa grandiosa. Ao desvendar o mistério dos sobreviventes da peste, O'Brien tinha resolvido um quebra-cabeças ainda maior. Ficou claro que os sobreviventes da peste que acometeu a Europa tinham passado a seus descendentes proteção contra a mais temida assassina de nosso tempo, a AIDS. A descoberta do papel do Delta 32 na proteção do corpo contra o vírus da AIDS abriu um novo caminho para a pesquisa e para o desenvolvimento de formas de curas. O trabalho de investigação genética de O'Brien valeu a pena.